Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E hoje nós vamos falar sobre algo que está muito em voga, que é chamado mindfulness, que numa tradução livre significa... Daqui a pouquinho você vai acompanhar, porque nós vamos primeiro apresentar o nosso convidado, que é o Eduardo Fará. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá. O Eduardo é professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em mindfulness. Eduardo, vamos lá. Qual é a definição de mindfulness e o que significa na prática? Uma definição bem simples é que mindfulness é atenção plena. É você colocar 100% do seu foco, da sua atenção em uma coisa. Se eu tentar traduzir a palavra, é como se a mente tivesse totalmente direcionada, todos os seus vetores voltados para uma única coisa. Só que para eu poder fazer isso, por exemplo, eu preciso parar de pensar outras coisas, porque eu não consigo pôr atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso significa não ter julgamento, significa estar no momento presente, sem se perder no passado, no futuro, pensando naquilo que aconteceu, na expectativa do que vai acontecer. Isso significa estar aberto para o novo, estar com o seu observador totalmente voltado para aquilo. Então, na prática, como é que funciona? Antes de falar da prática, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O que você está falando parece óbvio, né? Ah, internautas estejam presentes no momento, nananã. Mas não é tão óbvio assim. Tem alguns estudiosos, eu não vou lembrar exatamente o nome da pessoa que fez esse estudo, mas parece que, para vocês terem ideia, nós temos mais de, prestem atenção, 60 mil, não são 60 mil pensamentos por dia. Ou seja, enquanto você está fazendo alguma coisa, com certeza você está pensando em várias outras. E é por isso que o Eduardo veio aqui para falar justamente sobre isso, para a gente afinar o nosso pensamento com a nossa vivência, o agora, não é mesmo? Então, qual que é a prática disso? Não, excelente o que você falou. Por exemplo, a pessoa está assistindo agora, você que está assistindo nesse momento. Enquanto que a gente está falando, você está pensando no quê? Por exemplo, Harvard fez um estudo que mostra que 50% do tempo as pessoas não estão prestando atenção. Na hora que está trabalhando, na hora que está com alguém conversando, na hora que está vendo um programa pela internet, fazendo qualquer coisa. A quantidade de vezes que a gente divaga, que a gente perde o nosso foco, é pelo menos 50%. Eu confesso, para ser bem honesto, eu não acredito nesse número. Eu acho que a gente fica muito mais que 50% do tempo sem estar prestando atenção. E na prática, isso te traz um monte de prejuízos. Por quê? Você está conversando com alguém e você está pensando em outras coisas, óbvio que você não vai escutar direito o que ela está falando. Óbvio que você não vai entender aquilo que ela está precisando. Óbvio que você não vai conseguir se expressar de uma maneira clara, que a outra pessoa possa entender. São aí que as falhas na comunicação começam a surgir, né, Eduardo? Esse que é o negócio. Falha na comunicação, falha no relacionamento pessoal, falha, por exemplo, no trabalho em equipe, na liderança. Uma coisa bem básica, você vai dar um feedback para alguém. Fundamental, se você é um líder, você tem que dar feedback para o seu liderado, para a sua equipe. Mas se você não consegue entender o que está acontecendo com ele, e você só vai conseguir entender se você estiver prestando atenção, porque a atenção leva à ampliação da percepção, o seu feedback vai ser falho. Você não vai conseguir fazer bem feito. Se você vai vender para alguém e não consegue ouvir com atenção qual é a necessidade que está por trás das palavras que aquele consumidor está te falando, seja um consumidor que vai comprar uma bala, seja o consumidor que vai comprar uma casa, seja o consumidor que vai contratar a sua empresa, você não consegue entregar aquilo que ele está precisando. Exatamente. Então, a atenção é fundamental para eu poder dar aquilo que a outra pessoa está precisando e é aquilo que eu estou precisando também. Num relacionamento, a gente quer ter um relacionamento gostoso, não quer sentir a outra pessoa, que a outra pessoa não sinta. Se eu não presto atenção, eu não consigo fazer isso. Eu diria que a maioria dos problemas que nós temos, por exemplo, em relacionamentos, vem de que enquanto que eu estou focando em algo, milhões de outros pensamentos vêm que impedem que eu foque e saiba exatamente o que é, o que está acontecendo de verdade, o que precisa ser feito positivamente. Daí a famosa célebre frase, né? Mas eu já tinha te falado isso, poxa vida, pronto, acabou, já veio a ruptura, né? É incrível como a gente tem problemas de comunicação porque eu não presto atenção. Então, enquanto que o outro está falando, eu já estou pensando alguma coisa.
E os estudos científicos mostram que o cérebro só consegue focar numa coisa de cada vez. Ele não consegue focar em duas. Ele só consegue focar em uma. Quando eu estou prestando atenção em duas coisas, é como se o meu cérebro tivesse assim. Ele vai para cá e vem para lá, vai para cá e vai para lá. Isso faz com que a performance do cérebro seja pior. Você não está pleno no momento. Exatamente. Por isso a atenção plena. Por isso o significado de mindfulness é estar 100% pleno naquilo que você está fazendo. Muito bem. Agora, Eduardo, antes da gente continuar, eu queria falar para os internautas o seguinte, que hoje vai ser um programa um pouco diferente. Além da nossa entrevista, da conversa, da teoria sobre o significado de mindfulness, etc., nós vamos aderir a algumas práticas. Então, o Eduardo, ele preparou cerca de 3 exercícios e eu gostaria, na medida do possível, se você, de repente, estiver no trabalho estressado, dá para fazer esses exercícios sentados, tá? Então, não tem que levantar, não tem que deitar, nada. Às vezes é só fechar o olho, respirar de acordo com a orientação dele. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Mas antes, eu queria saber, Eduardo, como é que a prática de mindfulness, entrou na sua vida? E eu queria entender, meio que assim, existe uma divisão de você antes e depois de aderir fortemente, porque eu sei que você realmente é um praticante, dá para ver nos seus olhos, né? A calma que ele emana, gente, é um prazer estar do lado do Eduardo, de verdade. Vamos lá, Edu. Olha, uma mudança total na minha vida. Começou em 95, já faz muitos anos, 22 anos, uma crise terrível. Eu, um workaholic total, tinha feito 2 faculdades, estava no mestrado, tinha acabado de casar, aquela coisa de você tem tudo ao mesmo tempo, estava fazendo a minha dissertação de mestrado, estava o pó da rabiola, como se diz. E aí eu fui tomar conhecimento de uma técnica de autoconhecimento e fiquei decepcionado comigo mesmo. Entrei em crise, estava muito insatisfeito com tudo. Foi quando eu descobri práticas de meditação. Inicialmente, as práticas que eu conheci eram práticas ativas, que mexiam primeiro com o corpo, porque eu era uma pessoa extremamente agitada. Eu quase fui diagnosticado com déficit de atenção. Sei. Era impossível eu ficar sentado quieto. Eu não tinha condições de fazer isso, desde criança. Então eu comecei com práticas que exigiam atividade física. Eu sempre fiz artes marciais, sempre gostei de lutar. E eu descobri algumas técnicas que exigiam que você pulava, dançava conforme uma música para depois aquietar. Sei. E era notória a diferença, né? Era muito clara ver a diferença quando eu estava sem a prática e depois da prática. No começo, você percebe a diferença exatamente depois da prática. Sim. Mas aí você volta no seu dia a dia. Não a longo prazo. Não a longo prazo. Com o tempo, eu comecei a praticar todo dia. E aí, outros tipos de práticas, uma delas que eu vou mostrar agora, que você fica simplesmente sentado em silêncio. Tá. Isso mudou a minha relação com a minha esposa, isso mudou a minha relação com os meus filhos, isso mudou a minha relação com os meus colegas de trabalho. Mas eu acho que a primeira coisa principal que isso mudou foi a relação comigo mesmo. Aquela ansiedade, aquela angústia, aquela coisa que você faz, mas você não consegue encher. É um buraco sem fundo, sabe? Quando você se sente realmente sempre devendo nada, você não consegue aproveitar os momentos, você está aqui, você está pensando no que eu vou fazer depois, você está fazendo uma coisa, já está pensando na outra que você deixou de fazer. Graças a Deus, isso foi aos poucos, sem pó de pilim-pim-pim, sem milagre, sem vender, com muito trabalho sem fingir, e resiliência, digamos. Com muito trabalho, porque a reeducação da mente, a gente vai falar que isso, eu estou falando de coisas fisiológicas, eu mudo a formatação do meu cérebro. Isso que a ciência tem trazido é que eu, fazendo determinadas práticas, eu reconfiguro o meu cérebro. Eu modifico o tamanho, por exemplo, de partes do cérebro, de órgãos do cérebro, para você ter uma ideia do quanto isso é profundo. Então, a partir dessa exercitação diária, eu fui aos poucos mudando isso. Então, hoje eu consigo dormir muito facilmente, eu consigo ler e estar inteiro, não preciso reler aquilo que eu acabei de ler. Porque eu estou inteiro no que eu estou fazendo. Ou seja, não é aquela famosa autoajuda meio banal, né? Sem algo consolidado. É realmente científico e muito importante, né? Para que a gente possa... é totalmente científico. Sim. O boom que deu um boom primeiro lá fora, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos.
Você pega todas as principais universidades americanas, elas têm centros dedicados a mindfulness, que são gerenciados por neurocientistas. Ou seja, o tempo inteiro procura saber, tá bom, você faz uma prática, o que isso impacta no cérebro? Certo. E aí você tem benefícios na área de saúde, porque começou na área de saúde, começou mindfulness com benefícios voltados a pacientes que tinham crises, né? Década de 70, John Kabat-Zinn, Universidade de Massachusetts. E a partir daquilo, começou a se aplicar tanto medições via eletrodos, sabendo o que estava acontecendo em termos de descargas elétricas no cérebro, porque na verdade o nosso cérebro, o que é o cérebro? O cérebro é um conjunto de neurônios e outras partes que se comunicam, algo em torno de 100 bilhões de neurônios, que se comunicam e as sinapses que acontecem são descargas elétricas. É como se fosse um grande diagrama o nosso cérebro. Então eles começaram a medir o que acontecia, que áreas do cérebro eram acionadas em determinadas situações. E também por escaneamento através de equipamentos de imagem, que aí, por exemplo, mediam a diferença entre alguém que praticava há muitos anos e o que acontecia com o cérebro daquela pessoa. Então, por exemplo, eles perceberam que em muitos aumentava o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, que está muito ligado com a nossa consciência, a nossa capacidade de escolher a partir do bom, do bem, de tomar as melhores decisões. Antes de sair respondendo destemperadamente. Antes de chutar o pau da barraca, antes de ter um acesso de raiva, antes de ter situações que vão te levar, obviamente, para um lugar ruim. Vamos aprender a fazer? Vamos aprender a fazer? Então é o seguinte, internautas, para você que está chegando agora, vocês que estão chegando agora, nós estamos aqui com o Eduardo Fará. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em mindfulness, que numa tradução livre significa atenção plena. E assim, não é autoajuda não, são exercícios científicos que vão melhorar a capacidade de vocês estarem no momento presente, o que é fundamental para as relações humanas e para o trabalho também, no âmbito profissional. Então vamos lá? Não se preocupe, você que está no trabalho, está estressado, vamos praticar aqui alguns minutinhos, pode ficar sentadinho, só vai ter que fechar o olho provavelmente. Agora vamos lá, Eduardo, vamos fazer isso. Estou doida para fazer, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, eu mudei a minha posição aqui, eu estou sentado com os dois pés no chão. Minha coluna está ereta, estou bem relaxado. A primeira coisa que você faz para uma prática de foco de atenção é tirar qualquer outra coisa que tire a sua atenção. Então você precisa se observar, porque se eu tiver com uma tensão no braço, por exemplo, se eu fechar minha mão e ficar com a mão assim, vai ser muito difícil eu focar a atenção em outra coisa. Porque eu estou gastando uma energia, o meu cérebro está mandando um comando aqui. Isso é simples. Se você for olhar o que está acontecendo no meu cérebro, ele está sendo ativado e está dizendo... Eu preciso pôr energia aqui. Então, eu não consigo prestar atenção em outra coisa porque parte da minha atenção está aqui. Então, o que eu faço? Eu relaxo, eu solto. Eu respiro, eu vejo se o meu corpo está confortável. A única coisa que eu preciso estar é as com a mãos, coluna ereta. assim como eu estou, tudo ok? Do jeito que você quiser. Estou confortável. Você está confortável? Tô. Ótimo. Aí, fecha os olhos? O que eu vou pedir? Eu vou pedir para você fechar os olhos, mas por quê? Uma explicação muito simples. Porque se eu estou de olho aberto, a quantidade de coisas que eu estou vendo vão interferir no meu foco de atenção. É muito fácil eu me distrair com isso. Então, eu fecho os olhos. E a prática que a gente vai fazer, ela vai levar 1 minuto apenas. Eu vou dar uma explicação de 30 segundos e a gente faz a prática de 1 minuto. O que é essa prática? Ela é você pôr toda a sua atenção nas suas narinas, no ar que entra e no ar que sai. Você não vai tentar não pensar. Você não vai tentar fazer nada, a não ser colocar sua atenção nas narinas. Então vem um pensamento, eu estou falando, vem um pensamento, que legal, que chato, isso, aquilo. Ok. A única coisa que você vai fazer é não dar bola para esse pensamento. Você não vai engatar uma conversa interna. Você não vai puxar desse pensamento para outro pensamento. Como é que você faz isso se você não está com a sua mente treinada? Pondo a atenção para as narinas. Respirando. O ar que entra e o ar que sai. É só isso que você vai fazer. E aí eu vou marcar aqui, eu vou ter que abrir meus olhos para olhar o relógio. Se você tem um Apple Watch ou se você tem um celular, qualquer coisa que tenha um timer, vou marcar aqui 1 minuto para a gente ficar simplesmente prestando atenção na nossa respiração. Valendo.
Ok. Aí você dá uma respirada profunda. E aí você abre os seus olhos. Tão simples quanto isso. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, por incrível que pareça, é o suficiente para te tirar de tomadas de decisões extremamente negativas na sua vida. Uau. Quantas vezes a gente vai tomar uma decisão, e normalmente quando a gente vai tomar uma decisão e tem um medo por trás, tem uma área do nosso cérebro chamada amígdala, que é dentro do sistema límbico, que é a parte que trata das nossas emoções. Se você coloca um scanner no seu cérebro, você vai ver essa área gritando, atividade. Você tem uma atividade enorme nessa área. E essa área, ela busca a questão da sobrevivência. Ela dispara hormônios no seu corpo, dizendo que você está em perigo. Então, cortisol, adrenalina, entra na sua corrente sanguínea, entra em você e faz com que você trave, a sua musculatura, ela trava. E ela diminui a sua capacidade de entender cognitivamente o que está acontecendo. Então, a probabilidade de você fazer besteira é enorme. E depois de 1 minuto, dá um relaxamento absurdo. Parece que a gente passou por uma sessão de massagem. É estranho falar isso, mas é verdade. Você que pôde nos acompanhar ou praticar isso, deve ter sentido isso. Dá realmente uma paz, né? Exatamente isso. Para algumas pessoas, no começo, vai dar uma certa sonolência. Isso é normal também. Por quê? Porque o único momento do dia que eu estou acostumado a relaxar, qual que é? É o momento que eu vou dormir. Então, eu relaxo e durmo. Eu não estou acostumado a estar relaxado e estar acordado. Só para dar uma ideia do quanto que a gente é um pouco doido, porque a gente se acostuma com essa loucura de estar tenso o tempo inteiro. Então, relaxou, já vem o sono. Isso é simplesmente falta de treino, de aprender a conviver na vida, acordado, desperto, relaxado. Então, se você teve aí algum soninho, normal. Mesmo com sono, volta a prestar atenção na respiração. Não se perca nos pensamentos e nem se deixa levar no sono. Que a tendência é você combater os pensamentos, né? Isso. E fica nessa não troca. Não vou pensar, eu estou pensando. Exato. Ou você substitui um pensamento pelo outro. É simples o exercício e ao mesmo tempo é difícil pela nossa falta de costume. O exercício é não dar bola para o pensamento. O pensamento veio, ok, ele vem mesmo. Simplesmente volta a sua atenção para a respiração. Não engata naquela conversa. Não sei o que, ela falou aqui, não, mas eu vou falar. Volta para a respiração, volta para a respiração. Volta para a respiração. Na hora que você percebeu o que você está pensando, volta a sua atenção para a respiração. Agora, uma curiosidade também para a gente pontuar, antes da gente fazer o segundo exercício, aguarde o segundo exercício, é a questão que o mindfulness, ele não está associado a um cunho religioso, né? Não. Porque quando as pessoas que não fazem, inclusive eu já tive essa questão meio ignorante, assim, de associar a meditação à religião, de repente ao budismo, a algum guru, né, que existe muito trabalho de meditação por trás de todas essas religiões e filosofias e tal. Agora, o mindfulness não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Nada. Na verdade, para você entender, como eu estava te falando, na década de 70 se começou a prática de mindfulness. O que foi a prática de mindfulness? Primeiro, veio realmente uma influência do budismo, de certas religiões que tinham essa prática. Mas, na verdade, 100% das religiões têm práticas de mindfulness. Na hora que você vai fazer uma oração, qualquer que seja ela, você está focando a sua atenção. Mas o que aconteceu? Desse mundo onde era uma tradição mais ligada à religião, foi para a academia. E aí se tirou, ou seja, você não precisa estar nada vinculado com qualquer tipo de religiosidade. Entendi. Por quê? É uma prática de foco de atenção. Você pode, por exemplo, um foco de atenção simples é você estar olhando uma planta, estou olhando aqui para fora, estou vendo uma planta lá fora. Se eu pôr 100% da minha atenção, estou fazendo uma prática disso. Isso não tem nada de religiosidade. Focar na respiração não tem nada de religiosidade. Você não precisa vincular. Se você quiser, você pode. Mas são coisas totalmente separadas. Tá. Você entende? Então, se você consegue focar a sua atenção, você vai poder utilizar aquilo, ou essa capacidade de estar direto, inteiro, pleno em algo,
para aquilo que você quiser. Só uma coisa, internautas, é o seguinte, o meu celular, ele não está aqui, está sem internet, não está funcionando muito bem. Então, caso você tenha alguma pergunta, não esqueça, pode escrever que eu, pessoalmente, garanto que o Eduardo vai responder as perguntas de vocês, tá bom? Eu vou repassar para eles e ele responde. Mas agora a gente vai fazer o segundo exercício. O nosso tempo está acabando, então eu quero fazer esse segundo exercício. Vamos lá. Um segundo exercício que é muito importante é um exercício onde você vai pôr a sua atenção num exercício respiratório. Uma coisa que te traz para o momento presente é a respiração. Você pode ter certeza que você está respirando agora. Se você parar de respirar, você morre. É a primeira e a última coisa que a gente faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício de respiração. Como é que é esse exercício? A gente está acostumado a respirar só no peito. A nossa respiração normalmente é muito curta. O que eu vou te convidar é fazer o que a gente chama de uma respiração completa. Eu vou usar toda a capacidade pulmonar que eu tenho. Isso significa que eu vou respirar primeiro pela barriga, depois eu vou encher o tórax e depois eu vou encher até o ombro. E aí eu vou soltar o ombro, o tórax e a barriga. Ninguém gosta de ter barriga, né? Eu sei, a gente não gosta nem de mostrar para outro que tem barriga, mas a gente tem barriga, nem sempre é barriga tanquinho. Não é o meu caso, não tenho barriga tanquinho. Ah, mas é barriguinha, então, não grava a minha não. Então eu tenho que usar o que eu tenho. Então eu vou encher, ó, eu vou... Não mostra. Inspirar e encher minha barriga. Eu vou inspirar e encher o meu tórax. E eu vou inspirar e encher o meu ombro. Aí eu vou soltar o ar pelo ombro. Vou soltar o ar pelo tórax. E vou soltar o ar pela barriga. Eduardo está fazendo sucesso. Até o pessoal no estúdio está fazendo sucesso. Ah, que bom. Isso é um fluxo. Então eu encho a barriga, encho o tórax, encho o ombro. Esvazio o ombro, esvazio o tórax e esvazio a barriga. Só que eu vou fazer isso bem devagar por só 3 vezes. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer, você vai fazer no seu ritmo, eu vou fazer no meu 3 vezes para você entender o que é você controlar a sua respiração e pôr seu foco na respiração. Você vai ver como é que você vai ficar depois disso. Então, vamos lá. Então, começa enchendo a barriga, tórax, depois ombro, solta ombro, tórax, barriga. Os olhos abertos? Aberto ou fechado, como você quiser. Pronto. 3 respirações profundas, retendo, enchendo o máximo, preenchendo totalmente sua capacidade pulmonar, vai fazer com que você diminua a sua atividade mental. Porque para você poder fazer essa respiração, porque ela é um pouco forçada, ela não é natural, você não respira naturalmente assim. Uhum. Eu não encho tudo uma parte, outra e outra para depois soltar nessa ordem. Uhum. Isso exige uma atenção. Uhum. 3 vezes vai fazer com que você diminua todos os indicadores. Por exemplo, batimento cardíaco, pressão arterial. Indicadores que normalmente estão acelerados por conta da ansiedade, por conta da sua preocupação que você vai ter que fazer não sei o que lá, por conta de um ritmo bastante ativo e exagerado que normalmente a gente tem. Uhum. Eduardo, muito obrigada. A gente realmente está chegando bem no finzinho do nosso programa de hoje. Mas eu gostaria do seguinte, que você falasse para os nossos internautas onde eles podem buscar
mais conhecimento sobre isso? Em livro, em curso? Por favor, fique à vontade para falar. Se você der um Google Mindfulness na internet, você vai encontrar milhares de coisas. Tem muita informação, tem muitos lugares. Se você quiser fazer um teste de Mindfulness, você vai entrar num site chamado www.invoke, que é INVOK, de Coreia, mudo.com.br. Vai entrar lá tem informações sobre Mindfulness e tem um teste onde você vai ter uma devolutiva. Como é que você está em relação à sua capacidade de atenção? Ótimo. Lá também tem alguns cursos que a gente oferece para as pessoas que querem. Você já tem agenda do próximo curso? Se eu não me engano, meu próximo curso é na última semana de julho. Tá, ótimo. Eu tenho um curso agora na última semana de julho e tenho um curso em Uberaba na primeira semana de julho. Repete o site, por favor. www.invoke.com.br. Perfeito. Eduardo, muito, muito obrigada, de verdade, foi um prazer. Eu que agradeço. E, querida, gente, em vez da gente reclamar, né, do governo, do Brasil, do mundo, que realmente está um caos, não tem nem o que dizer, vamos tentar melhorar um pouquinho a gente, né, o nosso jardim. Já fazendo isso, continuamente, é um dominó, né, e acho que tudo acaba melhorando. Vamos dar atenção principalmente para a gente. É verdade. Não é isso? É isso, muito obrigada, Eduardo, de verdade. Obrigada, internautas, pela participação de vocês. Não esqueçam de nos enviar as perguntas. Prometo que eu vou respondê-las ainda hoje, se tiver alguma. E até a semana que vem com mais um programa Você S.A. tema surpresa. Até lá!